Gente, aqui tem uma história verídica, né? Bem conhecida de todos nós, mas às vezes mal interpretada por muitos de nós também. Nós vemos a história de Caim e Abel. A palavra de Deus vai dizer que coabitou Adão e Eva, e dali nasce um filho chamado Caim, que quer dizer adquirido. Por isso que vai dizer, Eva vai dizer, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Por que ela vai falar que adquiriu um varão com o auxílio do Senhor? Porque muito provavelmente, 99% de certeza, que mulheres já haviam nascido lá atrás. Então, Caim não foi o primeiro filho de Adão e Eva. Mulheres já haviam nascido lá atrás. Por isso que eles conseguiram se reproduzir depois que Caim e Abel e vieram os outros filhos. Ah, pastor, você vai falar então que naquela época o irmão com o irmão se deitava? Sim, era a maneira que Deus teve para poder multiplicar o homem sobre a terra. Depois disso, com a vinda da lei, Deus coloca a lei do incesto. E a partir de então não se podia mais parentes se relacionarem. Mas então, até essa época, era assim que funcionava. Era assim que o homem se multiplicava. Então, quando ela adquire esse homem com o auxílio do Senhor, ela se alegra. E logo depois do nascimento de Caim, nasce o quê? Abel. Abel, ele nasce para poder também coroar tudo aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida daquele casal. Apesar deles terem pecado lá atrás, Deus os tratava ainda como um pai. Apesar deles terem sido lançados fora do jardim do Éden, Deus ainda colocou eles numa terra que ainda era uma terra especial. Era uma terra onde, muito provavelmente, foi a terra onde Adão e Eva foi formado. Adão e Eva, eles foram formados de uma terra, e depois que Deus ele forma Adão e Eva, ele planta os dois dentro de um jardim chamado Jardim do Éden. O Éden não era só um jardim, o Éden era um espaço de terra onde ali foi colocado um jardim para que Deus começasse todo o seu trabalho, para que o homem pudesse se multiplicar para a terra, para que tudo aquilo que Deus tinha projetado para fazer para o homem pudesse se expandir a partir dali. Era uma base de lançamento para o homem daquilo que Deus queria construir. Então, primeiro nasce o Caim, que era lavrador, e depois nasce Abel, que era pastor de ovelhas. Agora vejam só, olha para você ver como Deus ele começa a trabalhar algumas características nos filhos daquilo que Deus fez no pai. Eu já quero falar um pouco sobre paternidade e orfandade. A gente vai ver qual que foi a incumbência do primeiro homem que nasceu? Ser lavrador. Quando Deus ele planta Adão dentro daquele jardim, qual foi a instrução que Deus deu para Adão? Que ele tinha a incumbência de o quê? Lavrar e guardar aquele jardim. Ou seja, Caim, ele vem com a incumbência de fazer aquilo que o seu pai já fazia. Ele vem para poder ser uma extensão do seu pai. Porque os filhos, meus amados, eles não são colocados aqui na terra pura e simplesmente para povoar a terra. Não, os filhos são extensão daquilo que nós somos. Os filhos são extensão de tudo aquilo que Deus quer fazer em nós. Por isso que vai falar que os filhos são o quê? São flechas guardadas numa aljava. São flechas na mão de um valente. Porque até onde o pai chegou, o pai vai numa direção. E quando ele chega no seu limite, ele chega onde ele não pode ir mais, ele pega aquelas flechas, ele pega o seu arco, estica e joga. E aquela flecha vai na mesma direção, mas mais adiante da onde ele foi. O problema é que muitas vezes, meus amados, a nossa relação de paternidade, aquilo que nós vivemos como paternidade, ela foi corrompida na infância. Se nós não tivermos uma paternidade sadia, muito provavelmente nós vamos ser pessoas mal resolvidas. Aquilo que nós recebemos como aquilo que foi nosso pai, quer seja seu pai que te gerou, quer seja seu pai que te criou, aquele que exerceu alguma influência na tua vida, se isso não foi algo muito bem resolvido, muito provavelmente você vai ser uma pessoa cheia de problemas na tua vida. A gente vai ver que quando Deus
ele coloca Adão e Eva dentro daquele jardim, ele cria tudo para que tudo convergesse em Adão e Eva. Porque eles eram a representação, pelo menos Adão era a representação do próprio Cristo. Tudo convergia para ele. As plantas foram, Deus plantou naquele jardim para que Adão pudesse viver delas. Deus coloca animais naquele lugar para que pudessem servir a Adão, ainda que Adão não comia carne naquela época, porque a gente vai ver que a liberação para o consumo de carne vem logo após o dilúvio. Vem quando todas as águas se baixam, Deus permite para que o homem virasse carnívoro, porque até então o homem, muito provavelmente, ele se alimentava de cereais, se alimentava de ervas, tinha um outro tipo de alimentação. Mas tudo ali convergia para Adão. Tudo convergia para o Filho de Deus. Todas as coisas vão convergir para aqueles que são filhos de Deus. Ah, pastor, mas por que as coisas não estão convergindo para mim? Muito provavelmente você não tem exercido uma função de filho, você não tem se posicionado verdadeiramente como filho, como Deus espera de você. Então a gente começa a ver que quando entra o pecado do mundo, começa a haver uma disfunção do que era ser pai e uma disfunção do que era ser filho. Porque o que o pecado faz? O pecado nada mais é do que pegar algo que está perfeito e ele começa a jogar o quê? Ele começa a fazer com que aquilo que é perfeito, que está dentro da média, que está em equilíbrio, ele traz um desequilíbrio para aquilo que Deus quer fazer. Já percebeu que todas as coisas que estão desequilibradas em nós são pecado? Vou dar um exemplo para você. A gula, o que é a gula? É um desequilíbrio da pessoa que come demais. Mas o que é também a anorexia? É um desequilíbrio na pessoa que ela come de menos. As duas coisas são o quê? São pecado. As duas coisas são o quê? São uma enfermidade. Mas quando nós vemos a pessoa que se alimenta de maneira correta, ela está em equilíbrio. Ainda, meus amados, que nós estamos num mundo de pecado, nós não vamos conseguir manter 100% esse equilíbrio. Mas nós buscamos o equilíbrio. Então a gente vai ver que Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, vai dizer que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. O que é essa moderação? É equilíbrio em todas as coisas. O camarada que é casado, ele tem que ter o quê? Intimidade com a sua esposa, ele tem que se relacionar sexualmente com a sua esposa. Não é para ele tem, tá, gente? Fica a dica aí para os homens e para as mulheres casadas que estão aqui dentro. Não é algo que ele talvez possa fazer, vocês têm que fazer, tá? Então, fica a dica aí. Só que o quê? Pode haver um desequilíbrio nisso. Se o cara faz demais, o quê? Ele vai se prostituir. Se ele faz de menos, ele vai o quê? Vai levar talvez o seu parceiro ao quê? A um adultério. Então, todas as coisas foram criadas para um equilíbrio em Deus. E aqui é a mesma coisa. Então, quando entra esse desequilíbrio na terra, com certeza houve uma disfunção na função de Adão como pai, e com certeza houve uma disfunção nos filhos em reconhecê-lo como pai, e isso acabou trazendo sequelas para esse relacionamento. Então, vai dizer que certo dia eles quiseram vir adorar o Senhor. Porque a partir do momento que entra o pecado do mundo, é necessário o quê? Uma oferta para poder se aproximar de Deus. Quando a gente faz momento de oferta aqui, gente, não é que a gente quer tomar o seu dinheiro. A gente está trazendo o quê? Um simbolismo bíblico que significa a nossa aproximação do Senhor. Mas o Senhor não vai... então eu tenho que dar dinheiro para me aproximar do Senhor. Não, nós já vamos chegar lá. Eu vou mostrar para você toda a dinâmica do que é a oferta. A palavra oferta no hebraico é uma palavra chamada korban. A palavra korban, ela tem um significado que quer dizer aproximar. Então a oferta, ela aproxima aquilo que está distante. Então se eles foram fazer oferta, é sinal que o quê? Que havia uma distância já entre o homem e Deus. Por quê? Porque o homem foi lançado para fora do jardim do Éden. Então já começa essa situação de ter que ofertar. E o que a gente oferta? Você já parou para pensar? O que a gente oferta? A gente oferta aquilo que nós sabemos fazer.
Ah, mas na igreja eu venho e ofereço dinheiro. Sim, você oferece dinheiro por quê? Porque aquilo que você sabe fazer é o teu trabalho. O teu trabalho dá um dinheiro e o seu dinheiro você traz dentro da igreja. Simples assim. E eu sempre falo nos momentos de oferta que muitas vezes você não vai trazer o seu dinheiro. O mais importante de tudo no momento de oferta é você trazer você mesmo. Porque se você não vier junto com a oferta, de nada vai valer a oferta. Então, a gente vai ver que Caim, ele vem e oferece o quê? Oferece, ao cabo de uns dias, aquilo que ele produzia. Ou seja, fruto da terra. Eu já vi muitas pessoas falando que o pecado de Caim foi o fato dele não trazer nada com sangue. Ele não tinha que trazer nada com sangue. Ele não era lavrador, ele não era criador, ele não era pastor, ele não criava ovelhas. Ele trouxe aquilo que ele poderia trazer. Ele trouxe aquilo que ele sabia fazer. Ele trouxe aquilo que o pai projetou para que ele fizesse. E eu já vi gente falando até, mas está escrito que um entregou das primícias e outro ao cabo de um dia. Não, tem nada a ver, até aqui ele está certinho. Porque como que ele vai trazer um fruto da terra, sem que o fruto da terra ainda tenha brotado? Ele ia trazer o quê? Maçã sem ter desenvolvido ainda, o broto da maçã para Deus? Ele ia trazer o quê? A flor da amora, sem a amora ter saído ainda? Não, ele trouxe o quê? Depois de um dia onde a fruta nasceu, ele trouxe a fruta no seu melhor estado para Deus. Ao passo que Abel, ele traz o quê? Das primícias do seu rebanho e a gordura. Já parou para ver que interessante? Então ele vem com o cordeirinho debaixo do braço, morto, e também ele veio o quê? Com a tigelinha de gordura junto. E depois a gente vai poder entender o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Então, vai dizer que quando eles apresentaram isso diante de Deus, olha o que vai dizer a palavra de Deus. 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então olha para você ver. Deus, ele não se agradou, não foi da oferta de Caim. Primeiro vai falar que ele não se agradou de Caim em primeiro lugar. E depois da sua oferta. Porque aquilo que eu falei para vocês, meus amados, aquilo que nós trazemos para Deus, reflete quem nós somos. A oferta, ela não é simplesmente um dinheiro que você coloca aqui, não é nada disso, por isso que nós temos um momento de oferta, porque nós queremos trazer o quê? Trazer um entendimento dos irmãos, que aquilo que você traz para Deus, aquilo que te aproxima de Deus, só vai ter valor mediante aquilo que você está oferecendo. Se a oferta vier desconectada de você, não vai adiantar nada a oferta. E se você trouxer uma oferta sem que ela não represente a tua devoção ao Senhor, essa oferta não vai ser aceita por Deus. Já pensou que triste? Então vai dizer que no momento que ele oferece, Deus não aceita a Caim e a sua oferta. E é o momento que ele se ira e descai o seu semblante. Mas vai dizer que não é que ele ficou nervosinho, ele irou-se sobremaneira. O cara ficou mordido. Aí começa, meus amados. É aí que eu quero puxar um pouco a nossa história da nossa paternidade. Porque, meus amados, nós servimos a um Deus que nos ama. Um Deus que se entregou numa cruz para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Foi feita uma oferta grandiosa de um cordeiro sem pecado, para que todo aquele que nele chegue, para que todo aquele que nele creia, ele possa ser aproximado de Deus. Lembra que eu falei? Uma oferta aproxima o ofertante de Deus. Então, todas as vezes que eu tenho Cristo dentro de mim, automaticamente eu estou aproximado do Pai. O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta disso. E quando eu não me dou conta disso, eu perco essa conexão entre pai e filho. Quando eu não tenho no passado um bom relacionamento com o meu pai,
Quando meu pai não cumpriu o papel que era o de verdadeiramente ser pai, e qual que é o papel do pai? O pai ele tem que ser, em primeiro lugar, provedor. Pai é aquele que provém todas as coisas para nós. Por que nós reverenciamos ao Pai? Porque Ele é o único que pode te dar alguma coisa, é Deus. Eu não posso te dar nada, a não ser uma oração, a não ser um Deus te abençoe. Mas o único que pode ligar uma chavinha no céu e derramar algo na tua vida é Deus. Então o Pai, Ele é provedor. O Pai, Ele é o quê? Ele é cuidador. Ele te protege. É Ele que te guarda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Porque direi ao meu Deus, Ele é o meu Senhor. Então o Pai, Ele provém. O Pai, Ele protege. O Pai, Ele dá destino. O Pai é aquele que fala, eis que farei de ti, como ele olha para Abraão, ele fala assim, farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus ele se manifesta como pai de Abraão, ele dá um destino para Abraão, ele protege Abraão de todas as coisas, e ele provém, porque nós vamos ver que em todos os momentos, até o momento que Abraão ele teve fome, ele desce para o Egito, e ali ele tinha alimento. Então o Pai tem essas características. Pai, Ele é referência. O Pai, quando nós olhamos para o Pai, nós vemos uma referência daquilo que nós temos que ser. Por isso que nós vemos muitas pessoas que estão perdidas, porque o pai que ele viu muitas vezes em casa é o pai espancador. E quando ele cresce, ele quer reproduzir aquilo, ele acha que aquele é o modelo correto. Às vezes ele viu na casa dele o pai que é o pai que não provém, que é o pai que não quer trabalhar. Então ele cresce achando que não tem que fazer nada na vida e por aí vai. Então nós começamos a ver que Caim, ele sofria de um mal muito grande, que muitos de nós temos sofrido e ainda não percebemos, que é o quê? É uma orfandade tendo um pai. Porque o pai muitas vezes perdeu a referência do que era verdadeiramente ser pai pelo fato do pecado ter entrado na jogada. E esse espírito de orfandade, meus amados, ele traz algumas características em nós. E a primeira característica que você vê de uma pessoa, que ela sofre do espírito de orfandade, o que é? É que quando algo não é aceito, quando algo não acontece segundo aquilo que ele projetou na sua mente, o que ele faz? Ele se ira sobremaneira e o seu semblante descai. Sabe, a pessoa que ela vem com planos para você, ela vem com tudo aquilo construído, ela faz planos na mente dela, mas pela vontade de Deus aquilo não acontece, ela se ira. Começa a perceber para você ver, algumas fases da nossa vida, muitas vezes a gente começa a ficar irado por qualquer coisa. Você já parou para ver que existem fases da nossa vida que a gente fica irado por qualquer coisa? E eu percebi algumas vezes na minha vida que eu entrava nesse ciclo, onde eu estava bem, e pelo fato de eu estar bem, eu acabava relaxando em algumas coisas. E quando eu relaxava em algumas coisas, passava algum tempo, na hora que eu via, eu estava me irando por qualquer coisa. E um dia, eu fui lá na choração, né? Que tem a oração e tem a choração. Aí nesse dia eu fui na choração. Eu falei, pai, estou aí fazendo as coisas para você, na igreja, daquele jeito. Só que eu tenho ficado nervosinho acerca de algumas coisas. O que está acontecendo? Deus falou no meu coração. Você deixou de vir até mim muitas vezes. Porque muitas vezes você veio até mim e eu não concordei com aquilo que você estava fazendo. Porque nós temos a tendência, meus amados, de procurar lugares e pessoas que vão ser favoráveis às nossas ideias, aos castelinhos que nós construímos. Mas quando aparecem pessoas na nossa frente, Deus usando pessoas, ou até mesmo quando nós vamos no nosso quarto em secreto, fechamos a nossa porta, e entregamos planos para Deus, e Deus fala não para nós, sabe o que acontece? Nós começamos a nos distanciar desse encontro, nós começamos a sair fora, nós começamos automaticamente a gastar menos tempo, porque sabe por quê? Porque a carne não quer ser corrigida, a carne não quer ser alinhada.
E não é pelo fato que Deus está falando não, que Ele deixou de ser pai, muito pelo contrário. Se Ele está falando não e você tem ficado nervoso, se você tem andado irado ultimamente, eu vou dizer para você, muito provavelmente você precisa aceitar mais aquilo que Deus está falando. Muito provavelmente você precisa gastar mais tempo em oração para poder se alinhar, porque enquanto o teu coração não se alinhar como filho, Deus não tem como exercer a função de pai na tua vida. Porque nós trazemos do pecado de uma paternidade mal resolvida o quê? Quando eu vejo meu pai, que é um pai imperfeito, quando eu vejo meu pai que é um pai alcoólatra, quando eu vejo meu pai que é um pai que prostituiu, um pai que adulterou, o que eu faço? Eu não considero ele mais como pai. Mas a palavra de Deus, meus amados, vai dizer que o pai que o Senhor permitiu que fosse o nosso pai aqui na terra, em momento nenhum ele deveria ser deixado de honrar. Tanto é que ele põe um mandamento dizendo: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem na terra. O mandamento não está honra o teu pai e tua mãe se ele for bem, se ele for o cara certo, se ele for o cara certinho, não. É honra o teu pai e tua mãe, pronto, acabou. Só que o pecado ele trouxe o quê? Uma distorção disso para nós. E Deus vai falar: por que caiu o teu semblante? Deus vai dizer para ele: se procederes bem, não será aceita a tua oferta. Ou seja, o problema é que Caim, ele focou simplesmente na oferta que não foi aceita para Deus. E o problema do órfão que tem pai, é isso aí. Ele foca o quê? Ele foca na negativa que ele teve, mas ele não foca nas vantagens de ser filho de quem ele é. Então ele fica o quê? Ele se apega somente àquilo que não deu certo para ele. Ele só se apega naquilo que não foi de acordo com a vontade dele. E Deus está falando: cara, vai lá. Deus não fechou a porta para ele. Deus não deixou de ser pai. O problema é que ele está tão focado na oferta. O problema é que ele se foca tanto na oferta que ele acha que Deus não o aceita mais como pai. E Deus estava falando para ele: cara, vai lá, muda o teu coração, refaz a oferta e traz para mim, que eu vou te aceitar. O problema é que nós esquecemos, meus amados, de colocar. Muitas vezes nós vamos empurrando as coisas debaixo do tapete. Nós vamos tendo essas negativas de Deus, e nós vamos nos sentindo órfãos, achando que pelo fato de Deus não ter aprovado o nosso projeto, Ele já não é mais Deus na nossa vida. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque daí isso faz de nós, meus amados, muitas vezes pessoas que são religiosas. Porque quando nós temos que chegar para perto das pessoas, a gente tem que fazer aquela cara de paisagem. A gente tem que fazer aquela cara de como verdadeiramente fosse um filho de Deus. E esse que é o grande problema da humanidade, meus amados. Que a gente cria um personagem como um filho perfeito, um personagem que é um filho perfeito, mas dentro do coração, o coração não se alinha com isso. A gente vai ver lá em Isaías capítulo 29, verso 13, dizendo que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era o que acontecia com Caim. Vai falar que em primeiro lugar Deus não aceitou a Caim, ou seja, não aceitou aquilo que estava no coração de Caim. E Deus, meus amados, Ele não é interesseiro. Ele não está interessado naquilo que você oferta. Ele está interessado no teu coração. O problema, meus amados, que quando a gente é órfão, a gente acha que todas as pessoas estão interessadas naquilo que nós podemos dar. Mas na verdade, Deus nos projetou num coração original que Deus projetou para a sua humanidade. É para nós estarmos unidos, não por aquilo que nós podemos dar para o outro, mas nós estamos unidos naquilo que nós somos em Cristo. Porque uma vez que você me reconhece como seu irmão em Cristo, uma vez que eu te reconheço como meu irmão em Cristo, há o quê? Há uma cultura de honra, onde eu sirvo você com aquilo que eu tenho e você me serve com aquilo que você tem, e ambos vamos seguindo a caminhada. Foi lido aqui hoje, Atos dos Apóstolos, começo da caminhada, capítulo 4, o povo vendia suas propriedades, de nenhum tinha falta nenhuma. Havia que uma relação de quê? Paternidade perfeita, onde um encontrava paternidade no outro.
Um estava plenamente satisfeito no outro. Então eu tinha um arroz, o Laerte tinha o feijão. Então nós dois juntamos e fazemos o quê? Um arroz com feijão. É assim que a igreja começou a crescer. O problema é que tinha gente que não tinha o mesmo coração conectado com essa proposta do Senhor. Pessoas que eram órfãos, que precisavam o quê? Não se firmavam se garantindo pelo pai que tinham, orgulhando-se no pai que tinham, mas naquilo que faziam. Aí surge Ananias e Safira, fazendo todo um carnaval, fazendo toda uma armação para poder parecer bonzinho na frente dos outros. O problema, meus amados, que nós servimos a um pai que tem os olhos como chama de fogo. Nós servimos a um Deus que tem os olhos como chama de fogo. E uma vez que Ele vê um desalinhamento dessa forma na nossa vida, Ele vai nos tratar. Ele vai nos tratar. E Ele vai ter que colocar a mão em algumas feridas para que nós possamos ser verdadeiramente filhos sadios no Senhor. Deus não empurra nada para baixo da barriga, Ele vai ter que nos tratar para que nós sejamos filhos sadios do Senhor. E a gente, meus amados, nós ouvimos, infelizmente, nós ouvimos muito tempo na igreja, dizendo que Deus ia vir e arrebentar com a tua vida, que Deus Ele está virado, que Deus, gente, toda a correção do Senhor, ela sempre é em amor. O Senhor não vem para te destruir. O Senhor, toda a correção do Senhor, ela vem para te tratar em amor. Porque Deus, Ele te vê naquilo que você vai ser, não aquilo que você é hoje. A gente vê pessoas, meus amados, que chegou para nós aqui, e a gente olhava, eu Elisandro olhava e falava, nossa, esse está lascado, esse aí eu não sei o que a gente vai fazer. A gente, verdadeiramente, às vezes a gente não tinha esperança. Gente, um dia essa pessoa foi tocada, outra recebeu uma palavra, aquilo mudou, girou uma chave na vida dela. Ela se tornou filho amado. Ela se tornou filho, não filho amado, todos nós somos. Mas ele se tornou filho aceito. Filho em que tudo aquilo que ele traz ao pai é aceito. Porque o filho que tem essa aceitação do pai, tudo aquilo que ele vai trazer é perfeito diante de Deus. É o filho que vai saber, o filho que tem uma paternidade bem resolvida, quando ele tem muito, ele vai conseguir trazer muito. Quando ele tem pouco, ele não vai se sentir culpado por trazer pouco. Porque ele é filho, ele encontrou o coração do pai. Então vai dizer, no verso 6, no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha para você ver. Deus fala para ele, se procederes bem, você não será aceito. O problema é que às vezes a tradução para o português, do hebraico para o português, ele traz algum entendimento que num aspecto geral serve para nós. Mas aqui a gente gosta de aprofundar um pouco. Então esse termo aceito no hebraico, sabe o que é? É Deus olhar para aquilo que Ele está oferecendo. Então, se a gente olhar nessa situação que aconteceu, Caim, ele traz a sua oferta, Deus nem olhou para aquilo que ele trouxe. Imagine só. Imagina o cara vem com uma bandeja para você, te oferecendo algo, você nem olha para aquilo que o cara está trazendo. E Caim, ele se irou por causa disso. Mas olha para você ver como o pecado, como a orfandade, ele faz a gente enxergar defeito em aquilo que é virtude de Deus. Sabe por que Deus não olhou para a oferta de Caim naquele momento? Porque Deus estava olhando para Caim, porque o interesse de Deus não é na oferta, o interesse de Deus é no filho. Então, com certeza, Deus nunca vai olhar em primeiro lugar para aquilo que você está oferecendo. Deus, em primeiro lugar, vai olhar para aquilo que está no teu coração, como que está o teu estado. Porque Deus, Ele veio para nos sarar, meus amados. Deus, Ele veio para consertar as nossas mazelas. Então, Ele sempre está com os olhos atentos em todos nós, para saber o que nós precisamos corrigir no nosso coração, para poder oferecer uma oferta de qualidade a Deus. Porque sabe por quê? Porque no nosso coração é onde vem as motivações daquilo que nós oferecemos a Deus.
E Deus, Ele é um Deus que vai olhar em primeiro lugar as suas motivações, antes de olhar aquilo que você está oferecendo. A gente vai ver pessoas, é muito perigoso esse lance de oferecer algo a Deus, se nós não tivermos uma motivação correta. Eu já vi pessoas se perdendo no Senhor, porque pessoas que varava a madrugada orando, cara que ia no monte todo dia, cara que dava a sua melhor oferta, cara que fazia e acontecia no Senhor. Só que o Senhor não recebia. O Senhor não recebia e ao passo que eu ia vendo que pessoas que faziam isso, ao invés de se tornarem melhor, tornavam-se pessoas cada vez mais iradas. Espancava a esposa dentro de casa, era nervoso dentro de casa. E, gente, eu não falo somente de outras pessoas, eu falo de mim. Quando eu comecei a minha trajetória cristã, eu muito rápido me levaram para o ministério. Muito rápido me colocaram para ajudar dentro da casa de Deus. Só que aquilo, meus amados, eu não tinha uma paternidade. A igreja onde eu fui, onde eu me converti, ela não tinha esse tratamento de homem a homem, ele não tinha esse tratamento, não tinha célula, não tinha essa caminhada com alguém, eu não podia confessar os meus pecados para ninguém, senão eu ia ser excluído, eu ia deixar de tomar Santa Ceia. O negócio era punk, o negócio era violento, era tudo para tirar, era tenso. Então eu tinha que o quê? Eu construí um personagem dentro da igreja, que chamava Irmão Alisson. E esse personagem, ele orava bastante por dia. Ele lia muito dentro de casa. Só que ele não se relacionava direito com a esposa. Ao passo que a esposa tinha que chegar para bater no meu quarto e falar assim: você vai ficar lendo Bíblia a noite inteira, não tem um tempinho para mim? Só que eu me apoiava naquilo, que aquilo estava agradando a Deus. Mas qual que era a minha motivação? Era me apresentar na igreja como aquele que era o ultra super espiritual. Era me apresentar na igreja como aquele cara que você podia procurar, que eu ia ter uma resposta para o teu problema. Porque afinal, eu gastava muito tempo buscando a Deus. E Deus, ele foi deixando aquela historinha acontecer, sabe por quê? Porque Deus, ele é longânimo. Você que talvez esteja vivendo uma situação que não é conforme o Senhor, e às vezes você acha que não aconteceu nada ainda, espera que daqui a pouco a sua hora chega. Calma. Porque Deus, muitas vezes, ele vai dando linha, para ver até onde está a motivação tua no teu pecado. Porque assim como ele avalia a tua motivação para se chegar nele, ele avalia também a tua motivação para seguir o teu pecado. Tudo é pesado na balança de Deus. E um dia, quando a gente vive nessa vida, sabe o que o diabo faz? Ele manda um bajulador para você. Sempre ele vai mandar um bajulador para você, sabe por quê? Para bater nas suas costas e falar que você está certo, que você é o cara porque você está fazendo aquilo. E nessa época, o diabo mandou um bajulador para mim. E a gente fazia culto até na hora do intervalo lá da empresa. Então lá na Vox tinha uma capelinha lá, eu subia lá e a gente fazia nosso culto lá e a gente era o tal. E o cara batia nas minhas costas e falava: você é o próximo pastor da igreja, você é o cara. 4 anos de crente, eu nunca vi cara com 4 anos de crente que nem você, cara, você é o cara. Aí a gente vai para Provérbios capítulo 27, se eu não me engano, verso 21, que vai falar: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o homem é provado por meio dos elogios que recebe. E eu não passei naquela prova, porque um dia, na nossa igreja, tem os dias de consagração aos ministérios. Então, existe um dia no ano onde a igreja se reúne todas as congregações. Então, um é ordenado diácono, outro é ordenado presbítero, outro é evangelista, outro é pastor. Então, tem esse negócio lá. E estava chegando próximo a data da ordenação. E eu era louco para ser presbítero. Eu já contei essa história para alguns. E eu estava na certeza, porque, afinal, eu gastava muito tempo em oração. Afinal, Deus falava comigo. Afinal, eu estava vivendo um negócio muito louco em Deus.
Eu entrava no quarto, eu chorava na presença do Senhor. Eu falava, nossa, Deus está... Eu sou o cara, eu vou voar. Opa, eu sou o cara, eu vou voar. Até que chega o dia da ordenação. E um dia antes o pastor chamava para falar, ó, você se apresenta lá que você vai ser consagrado. E eu estou lá esperando. O pastor vai me ligar. 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 11, meia-noite, 1h da manhã, não ligou. O que aconteceu? Eu não queria ir mais na igreja. Eu não queria mais olhar na cara do meu pastor. Eu não queria uma série de coisas. Eu queria desistir de tudo. Foi a hora que Elisandra com o Gifu teve que entrar, né? Você está pensando o quê, cara? O jeitinho dela, assim, que ela discipula eu. Até o jeitinho certo. Mas eu fiquei uma semana em casa, injuriado. Não queria ir na igreja, de vergonha. Porque Deus não aceitou a minha oferta. Deus não aceitou a minha oferta. E Deus foi tão bom comigo que Ele me deu um sonho. Naquela época Ele me deu um sonho com o carro que eu tinha na época. Eu estava com o carro parado na época, numa ladeira. Esse carro estava parado na frente da igreja. E no banco da frente estava o meu pastor junto comigo, no banco do passageiro. E atrás estava quem? O bajulador. E o bajulador batia nas minhas costas, assim, ó. E conforme ele batia nas minhas costas, o carro ia descendo o morro. Eu tentava puxar o freio de mão e o carro descia, descia e descia. Era Deus falando comigo. Falando, cara, sai dessa. Mas na hora, a gente só vê a oferta que a gente está oferecendo. Por quê? Porque nos sentimos órfãos da presença de Deus. Eu não buscava a Deus por causa da presença de Deus. Eu buscava a Deus por causa do poder que essa presença podia me dar. Está vendo a motivação errada? Deus não estava se agradando daquilo. Deus não queria aquilo para ele. Aquela oferta não foi aceita diante do Senhor. E Deus, Ele bloqueou essa minha ordenação como se falasse assim para mim, ó, vai lá, faz o correto e volta, vem oferecer. Toda oferta feita com o coração desalinhado não será aceita. Mateus capítulo 5, verso 23. Quando vieres na casa de Deus e ofereceres a tua oferta, e lembrares que alguém tem algo contra ti, vai, volta, deixa ali a tua oferta, se acerta com teu irmão, então aí oferece a tua oferta. Temos que fazer a oferta à maneira de Deus. Não podemos, meus amados, deixar com que essa orfandade venha nos pegar, porque ele estava órfão de Deus, ele não reconhecia Deus como Pai, ele reconhecia Deus somente com alguém, ele deveria entregar aquilo que ele fez. Só que Abel, ele conhecia o seu irmão, porque todas as vezes, meus amados, que nós estamos desalinhados, assim como aparece um bajulador para tentar nos empurrar mais para baixo, sempre vai aparecer alguém para poder justificar o nosso pecado. E existem 3 tipos, se você for no livro de Levíticos, capítulo 1, 2 e 3, vai lhe falar das ofertas de redenção, as ofertas redentivas. E são 3, as ofertas redentivas, elas são tridimensionais. A primeira oferta é o holocausto, a segundo tipo de oferta é a oferta de cereais, e a terceiro tipo de oferta é oferta pelo pecado, é sacrifício pelo pecado, desculpa. Então nós vamos ver que Caim, ele vem oferecer o quê? Caim, ele vem oferecer o quê? Uma oferta de cereais, porque ele era o cara que mexia com o quê? Com o fruto da terra. Só que toda a oferta de cereais, ela devia ser o quê? Regada com azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. A oferta dele, meus amados, não tinha azeite, sabe por quê? Porque o seu irmão entendeu que a sua oferta faltava azeite. Todas as vezes que nós não temos comunhão com o Pai, nos falta azeite, nos falta Espírito Santo, nos falta o óleo fresco. Todas as vezes que nossas motivações estão ruins, começa a faltar Espírito Santo em nós. E quando falta o Espírito Santo em nós, eu costumo falar que é como uma bicicleta ou uma moto, em que a corrente, ela não tem a lubrificação necessária. Quem aqui já andou de moto sabe disso. Se você deixar de jogar óleo na corrente, o que vai acontecer? Na hora que você vai acelerar a moto, ela vai ficar fazendo assim, ó, porque está faltando óleo.
Percebe para você ver, quando a gente começa a murmurar muito, como a gente começa a ficar muito irado, nos está faltando o poder do Espírito Santo sobre nossa vida, está faltando um óleo fresco sobre nós. Mas Abel, ele cumpriu o papel de Adão. Abel, ele vendo tudo aquilo, ele veio o quê? Ele veio com o seu cordeiro e veio também com uma gordura. Gente, dentro do cordeiro já tem gordura. O cordeiro em si já é um sacrifício completo, porque ele tem gordura. Mas ele veio com o cordeiro embaixo de um braço e com um potinho de gordura do outro. Porque ele dizia, meu irmão ainda não tem azeite, meu irmão não tem gordura, mas a minha gordura vai abençoar o sacrifício dele. Sabe o que quer dizer isso para nós? Que muitas vezes a gente vai estar errado. E Deus vai colocar pessoas ao nosso lado falando a maneira correta de agir e nos orientando para que nós possamos entender Deus como Pai, para que nós possamos encontrar a nossa paternidade em Deus, para que a nossa oferta seja aceita. Mas a orfandade nos deixa cego. A orfandade só nos faz ver o lado negativo das coisas. Vivemos num mundo órfão, meus amados. Vivemos num mundo que só vê maldade nas pessoas. Vivemos num mundo que as pessoas só vê negatividade em nós. Por quê? Para quem só quer focar no defeito, toda justificativa, todo o azeite, toda a gordura não vai valer para ele. Porque está ferido. A sua paternidade está ferida, ela não tem confiança em Deus, porque quando eu não tenho confiança no Pai, eu não sinto segurança, eu tenho medo. Quando eu não sinto segurança em Deus, o medo vem até mim, porque o medo é um espírito, o medo não é um sentimento. Então o espírito de medo vem sobre a minha vida, e quando eu vivo andando sobre um espírito de medo, eu fico o quê? Eu fico receoso com que todas as coisas venham me ferir. Então eu começo a achar negatividade em tudo. Percebeu? Experimenta você ver, você tem um machucado. Arranquei um pedaço da cutícula da unha aqui, e onde eu batia doía. Eu fui comprar tinta quinta-feira, era um dedo que estava doendo. Eu fui comprar tinta quinta-feira, eu não queria pegar o galão de tinta com outra mão, sendo que eu tinha mais 4 dedos, porque eu estava com medo do meu dedo doer. Quando nós temos feridas abertas na nossa paternidade, meus amados, toda tentativa de aproximação, toda tentativa de um pai tentar te abraçar, muitas vezes vai parecer que alguém vai tentar te iludir, vai tentar te usurpar novamente. Mas Deus traz nessa noite uma cura para a tua alma, uma cura para a tua vida, para que você possa entender que Deus ainda levanta pessoas que têm o óleo fresco, pessoas ainda que têm gordura para poder justificar e sarar aquilo que você está vivendo. Só que Caim, ele não soube olhar para isso. E quando eu olho para alguém que tem aquilo que eu não tenho, ao invés de eu me submeter debaixo dessa pessoa e buscar aquilo que ela tem para mim, se eu estou ferido, o que eu faço? Eu quero matar. Foi o que aconteceu com os fariseus, foi o que aconteceu com os religiosos naquela época. Eram homens que gastavam muito tempo em oração, eram homens conhecedores da letra, eram homens que faziam, eram homens que aconteciam. Mas quando aparece Jesus, vestidinho de forma simples, andando no meio da multidão, tocando pessoas sendo curadas, declarando palavras de empoderamento para aquelas pessoas, dizendo que o reino de Deus estava chegando, que a situação ia mudar, coisa que eles precisavam ter. O que eles falaram? Vamos matar esse cara. Era hora de submeter embaixo da autoridade de Jesus e falar, eu quero o que esse cara tem, porque eu não tenho. E para eu precisar viver, eu vou precisar me submeter e colher do que ele tem para eu poder seguir em frente e chegar onde eu quero chegar. E eu falo, gente, quando eu era o super-homem lá da oração, lá daquela época, eu vi uns caras rompendo aí, e eu falava mal dos caras em vez de colar na dos caras. Isso só me fez mal, só atrasou o meu processo para eu chegar até onde eu quero chegar. Graças a Deus, um dia Deus mudou algo dentro de mim, e hoje eu posso enxergar pessoas que estão lá na frente e falar, cara, eu quero colar com você porque eu quero aquilo que você tem, cara.
Tá cheio agora. Depois que eu aprendi isso, sabe o que eu faço? Eu vejo o cara que tem aquilo que eu não tenho, eu vou lá e enfio uma oferta no bolso dele e falo, cara, eu quero aquilo que você tem, cara. Na cara dura. Na cara dura. Não é que eu estou invejando, não, eu quero viver. Eu entendo no compartilhamento, eu entendo no momento que você recebe uma imposição de mãos, aquilo não é dividido, aquilo é multiplicado. No reino não há divisão, divisão é só no império. No reino tudo aquilo que Deus tem, Ele multiplica para que seja mais ainda multiplicado. No reino quanto mais você dá, mais você tem. No império é comunista, você tem que dividir para que todo mundo não tenha nada. Já percebeu? No reino de Deus Ele multiplica. Coloca a mão sobre os enfermos, multiplica. A cura que tem em você passa para as pessoas. Coloca a mão sobre as pessoas e são batizadas com o Espírito Santo. Porque aquele que foi batizado, ele vai colocar a mão sobre outro. E outros vão ser batizados com o Espírito Santo. Agora no império não. No império eu tenho 1 milhão, o cara não tem nada. Não, você tem que dividir com todo mundo e com toda a população. Mas todo mundo vai ficar com 1 centavo só. Então, comunismo é assim. Parou para pensar já? Nós vivemos num mundo caído, num mundo que tem uma paternidade mal resolvida. Então nós vemos que depois de tudo isso, Caim não aceitando aquilo que o seu irmão estava vivendo no Senhor, em vez de aprender com o seu irmão, ele fala, não, vamos para o campo. E lá no campo, ele mata seu irmão. E no mesmo momento, Deus aparece e disse, verso 9, disse o Senhor a Caim, onde está o teu irmão? Agora pensa comigo, gente. Você acha que Deus não sabia onde estava Abel? Sabe por quê? Muitas respostas que Deus nos dá, Ele nos dá por meio de pergunta. Deus nunca te dá uma direção por meio de uma resposta. Deus Ele te dá uma resposta por meio de uma pergunta. Lembra as pessoas quando iam perguntar para Jesus? Jesus, tal coisa, ele fala, então, esse batismo de João aí, é do céu ou da terra? Eu que pergunto para vocês, é do céu ou da terra? Ah, essa moedinha aqui, ó, é de César, essa moedinha a gente tem que pagar imposto ou não, Jesus? Então, de quem que é a cara que está aí? De César. Então, dá César que é de César e de Deus que é de Deus. Deus Ele sempre nos instrui por meio de uma pergunta, por quê? Porque a resposta já está dentro de nós, o Espírito Santo já foi colocado dentro de você, a função nossa é extrair aquilo que o Senhor já depositou dentro da tua vida. Vai gastar tempo no Senhor, quer extrair isso? Gasta tempo no Senhor. Então Ele fala, onde está o teu irmão? Sabe por que Deus fala isso? Para mostrar onde estava o coração de Caim. Porque a resposta de Caim é a resposta daquele... Você já conversou com pessoa que tem resposta para tudo, o negócio está na ponta da língua? É o camarada aqui. Onde está teu irmão? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? É o seu Saraiva aqui é o primeiro seu Saraiva que surgiu na humanidade, foi Caim. Porque quem tem uma paternidade mal resolvida, quem está machucado, ele sempre tem uma resposta para tudo. Jesus não tinha, apesar de ter toda a sabedoria, muitas vezes ele não, como eu disse para vocês, ele não dava uma resposta, ele dava uma pergunta. Pessoas, comecem a observar, pessoas que têm resposta para tudo, são pessoas que estão construindo um personagem, não são elas mesmas. Ninguém tem resposta para tudo. E como eu disse para vocês, eu já vivi uma fase da minha vida onde eu tinha resposta para tudo. Você podia vir com qualquer pergunta teológica para mim, eu respondia para você. Construí um personagem perfeito. Hoje, graças a Deus, Deus me tratou. Eu cheguei até nessa semana a falar para o André, ele tinha falado que eu tenho desejo de, eu gosto muito de ouvir mestre na pregação de pessoas que têm o dom de mestre. Falei, cara, eu nem sei se eu estou disposto mais a ser mestre, cara, o preço é muito caro. Eu entendo que é nesse nível que Deus quer me levar. Porque nesse lugar eu começo a entender o meu papel como filho nele.
não o papel que eu decidi construir. Nós temos que encontrar, meus amados, o papel que Deus tem você como filho. Sabe por quê? Quando você encontra aquilo que Deus te quer como filho, o lugar que Ele te quer como filho, isso vai te trazer descanso. Isso vai te trazer um posicionamento correto daquilo que Deus tem para você. Ele não está preocupado com aquilo que você faz. Aquilo que você faz só traz benefício para você mesmo. Ele está preocupado com aquilo que você é. Porque uma vez que você é curado, uma vez que você se encontra como filho, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você vai fazer, você coloca diante do Pai. Se Ele aprovar, você faz. Se não aprovar, você não faz. Tem tanta coisa que eu queria fazer. Tem tanta coisa que eu queria melhorar nessa casa. Aí eu vou diante de Deus. E Deus fala assim, faz isso não, deixa que eu vou fazer para você. Deixa que eu vou dar para você. Tantas vezes eu sabia do meu chamado, sabia que Deus me chamava para ser pastor. Apareceu um dia uma oportunidade de sair da empresa, e Deus falou assim para mim, não é agora a hora. E a gente fica agitado, não, mas se eu não sair agora não vai ter outra oportunidade. Ele, calma cara, vou fazer para você. E Deus foi lá e fez, passou anos, Deus foi lá e fez. A gente tem que assumir o nosso papel de filho. Porque quando essa chaga entra dentro do nosso coração, a gente começa a trazer um abismo atrás do outro. A gente começa a ver que algumas coisas começam a acontecer. Aqui vai dizer, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra. Uma coisa que a gente tem que aprender aqui, Deus não amaldiçoou a Caim. Ele amaldiçoou a si próprio. Ele entrou num caminho de maldição. Porque Deus tem dois caminhos, Deus tem o caminho da bênção e Deus tem o caminho da maldição. Deus não é um Deus amaldiçoador, Deus é um Deus que coloca duas propostas diante de nós. Ou você anda pelo caminho da bênção, ou você anda pelo caminho da maldição. Deus só estava comunicando a ele, você escolheu um caminho de maldição. Você escolheu um caminho de morte. Quando você lavrar o solo, porque que ele era? Ele era lavrador. Ou seja, quando você for fazer aquilo que você vai fazer, não vai dar certo. Agora já percebeu porque algumas coisas, meus amados, parece que tem tudo para dar certo na nossa vida e não dá. Algumas coisas da nossa vida tem tudo para dar certo, por quê? Porque muito provavelmente o nosso coração não está com o coração de filho. Então aquilo que a gente se propõe a fazer, Deus fala, eu não vou te ajudar nisso, então o negócio não vai render a 30, a 60 e a 100 por um. E a gente acaba fazendo o quê? Se cansando para fazer as coisas, começa o quê? O suor do nosso rosto, lembra da maldição de Adão? Com o suor do teu rosto, lavrarás a terra. Essa palavra lavrar é a mesma palavra para o quê? Para culto de adoração ao Senhor. Tem gente que quer adorar o Senhor na força do braço. Tem gente que quer adorar o Senhor desesperado e parece que não tem um resultado, parece que o negócio não acontece. Ei, meu amado, relaxa. Se encontra como filho, se posiciona no caminho da bênção, que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Verso 14. Eis que hoje me lanças fora da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Outra característica daquele que está ferido, que tem uma paternidade mal resolvida. Deus simplesmente comunicou que eles tinham escolhido um caminho de maldição. Mas ele traz para si o conceito que ele tinha de Deus, porque Deus não tinha falado para ele que ele teria que se esconder dele. Agora ele fala, e da tua presença hei de esconder-me. Quando que Deus falou para ele que ele teria que se esconder de Deus?
Já percebeu que quando a gente está ferido, já percebeu que quando a gente não tem uma paternidade resolvida, a gente começa a acrescentar coisas, que como se Deus fosse um mal para a nossa vida, a gente começa a olhar para as pessoas e começa a taxar elas de mais mal do que elas verdadeiramente são. Quando Eva, ela deixa de olhar para Deus como pai, ela começa a enxergar, olha para você ver qual que foi a artimanha da serpente, para você ver o que deu origem a tudo isso. Deus ele fala para Adão e Eva, ó, de todas as árvores dos jardins comerei, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus dá um mandamento, que tudo eles poderiam comer, menos uma. Mas quando a serpente vem e ludibria Eva, o que ela dá a entender? Que eles só poderiam comer o quê? De uma, as demais elas não poderiam comer. Porque essa é a estratégia do inimigo, colocar na tua mente que aquele que está caminhando contigo, que aquele que quer te dar o azeite, que aquele que quer te dar a gordura, que aquele que quer te abraçar como pai, que aquele que quer fazer algo para você, quer seja um homem, quer seja Deus, ele está querendo tirar alguma vantagem de você e está te cerceando de algo. E a gente começa a olhar de forma errada para Deus. Errante serei pela terra, e ele fala, os que comigo se encontrarem, me matará. Outra característica daquele que é ferido, e que não tem uma paternidade bem resolvida. Ele mede as pessoas com a mesma régua, a qual ele tem medido a ela. Porque ele era um assassino, ele achava que todos que cruzassem com ele iriam assassiná-lo. E quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai, como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, nós entendemos o quê? Que aquilo que eu cometi, uma vez que eu me arrependo de verdade, eu não preciso sofrer o mesmo dano. Você pode ter assassinado alguém, mas se você se arrependeu de todo o coração e colocou isso aos pés da cruz, pode ficar tranquilo, ninguém vai vir te assassinar depois. O preço já foi pago na cruz. Aqui ele estava querendo operar o quê? Bateu, levou. E não é assim que Deus funciona. Tanto é que Deus fala assim, eu vou colocar uma marca em você e quem cruzar com você não vai poder te ferir. Você pode ficar tranquilo, que eu vou guardar a tua vida. Não seja por isso, não fique pensando que todos são iguais a você. Eu tenho gente boa nessa terra, eu tenho gente que entendeu o meu propósito, eu tenho gente que me recebeu como pai. A gente não pode deixar com que a nossa paternidade terrena venha afetar os nossos relacionamentos. E vai falar que retirou-se Caim da presença do Senhor. Não foi o Senhor que lançou para fora da sua presença. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Ei, meu amado, minha amada. Não sai da presença do Senhor não, porque você está ferido. Discerne as coisas no teu espírito. Não saia da presença, não saia daquilo que Deus está construindo em você. O fato de Deus ter bloqueado alguns projetos não é sinal que Ele não te ama. Não tenha medo das coisas, não tenha medo de ser filho de Deus. A função da serpente é colocar medo em você, para que se você entregar algo para Deus, você vai ficar na pior. Deus é Pai. Todas as vezes que você encontra, que você derrama algo para Deus, todas as vezes que você coloca algo para Deus, você pode garantir, você pode ficar sossegado que Deus, Ele vai garantir o teu sucesso. Tudo aquilo que Deus quer colocar diante de Deus, não fica sem pagamento. Um dia Pedro pergunta para Jesus, a gente largou tudo aí, o que a gente vai receber? Jesus falou, fica sossegado. Não há ninguém que na minha vinda, tendo largado pai, mãe, propriedades, bens, que não há de receber 100 vezes mais e a vida eterna. Fica tranquilo, Deus é um banco que rende muito mais do que qualquer banco por aí. Você não perde nada com Deus. Para finalizar, a gente vê a história de um homem, lá na frente, que foi ferido. Um homem chamado Absalão, filho de Davi. Absalão, ele era um dos filhos mais proeminentes de Davi. E pelo fato de Davi ser um homem de guerra,
pelo fato de Davi ser um homem ocupado, rei de Israel. Um dia a sua irmã Tamar é estuprada pelo seu irmão Aminon. E pelo fato de Davi não ter matado Aminon, porque a lei ordenava isso, pelo fato de Davi ter sido misericordioso, aquilo machucou o coração de Absalão. Ele construiu uma atitude que Davi deveria tomar, e pelo fato de Davi não ter tomado a atitude que ele esperava, ele se magoou com o pai, e aquilo fez com que ele vivesse perturbado. E ele, pelo fato de ter matado o seu irmão Aminon, ter feito justiça com as suas próprias mãos, Davi o expulsa de casa, o expulsa da sua presença. E um dia, depois de muito tempo fora, Davi decide o receber de volta. E quando ele é recebido de volta, ele se incomoda com as atitudes do seu pai, uma atitude de misericórdia. Porque ele enxergava, sabe o quê? O que ficou construído na mente de Absalão? O Davi que pecou. O Davi que era um antes do pecado. O Davi que ainda não estava totalmente aperfeiçoado. Mas nós vamos ver que Davi, depois que peca, ele é um Davi diferente. Mas ele tinha esse incômodo com Davi. E no dia que Davi readmite ele de lado, ele não lança o quê? No dia que Davi derrama o óleo sobre a vida dele, ele não soube receber. Ele interpreta mal as atitudes do pai. E para onde que ele vai? Para a entrada da cidade. E Davi está governando no palácio. E vai dizer que, está aqui em uma leitura bem rápida, 2 Samuel, capítulo de número 15. 2 Samuel, capítulo de número 15, verso 12. Desculpa. Vai dizer que, esse 15 e 12, segura aí que eu vou lendo com vocês. Mas vai dizer que ele ficava na entrada da cidade. E quando alguém vinha julgar alguma causa com Davi, alguém que provavelmente iria sofrer uma punição por Davi, ele estava chegando na cidade e ele perguntava para aquela pessoa: do que você está precisando? E a pessoa contava a história dele e falava: cara, não foi nada não, está perdoado, pode voltar para tua casa, não tem pena nenhuma para você. E vai falar que aquilo ele ganha o coração do povo. Ele ganhou, por quê? Porque o povo que ia lá devendo encontrava nele as respostas que ele queria ouvir. Porque quando nós estamos feridos, muitas vezes a gente pensa que o cara ele vai ser totalmente amargo. Não, ele constrói um personagem de um cara legal que dá tapa nas costas de todo mundo. Mas ele tem um buraco dentro de si, ele tem uma paternidade mal resolvida dentro de si. Mas ele precisa de tapinhas nas costas. Então, para ganhar tapinhas nas costas, ele se faz como uma pessoa legal, como uma pessoa mais justa do que o próprio pai dele era. Mas nós esquecemos, meus amados, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era a representação de Cristo naquela época. Tem gente nessa terra, meus amados, que estão feridos, que estão machucados, e eles são muitas vezes mais legalzinhos que o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele não veio para ser legalzinho, Deus ele veio para ser justo e nos tratar. Tem que tomar cuidado. E ele ficou lá, só que aquilo subiu ao coração dele. E na hora que ele viu que ele ganhou todo o coração do povo, ele levanta o quê? Uma revolta contra o pai dele, e o pai dele tem que sumir. E aí ele começa a se demonstrar a verdadeira amargura do seu coração. Ele sobe e deita-se com todas as concubinas do seu pai, a céu aberto, para todo mundo ver. Ele transou com as concubinas do seu pai na frente de toda a cidade, para todo mundo ver, porque ele queria mostrar que ele tinha mais poder que o seu pai, um coração ferido. E vai dizer aqui no capítulo 15, verso 12, que também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata.
e crescia o número de povo que tomava o partido de Absalão. Sabe quem que ele chama para vir junto com ele? Um homem que estava ferido com Davi. Sabe por quê? Muitas amizades não são estabelecidas por aquilo de bom que eles têm. Muitas amizades são estabelecidas por causa das feridas que há em comum. E quando nós temos amizade por feridas que há em comum, não há cura, porque a cura só vem por meio do azeite sobre as nossas feridas, não por meio de lambida de cachorro, de um lambendo a ferida de outro. E muitas vezes a gente vai lá, se conecta com uma pessoa para quê? Para poder arrebentar, para poder falar, e aquela ira, aquela coisa, para poder derrotar Davi, vai crescendo. Aitofel era quem alimentava a ira de Absalão. Só que isso tem prazo de validade, meus amados. Esses tipos de relacionamento têm prazo de validade. Os relacionamentos duradouros são aqueles que são baseados na gordura, que são baseados no Espírito Santo, são relacionamentos que trazem cura. Mas relacionamentos doentios, como o de Aitofel e Absalão, são doentes, porque vai dizer a palavra de Deus, e no dia que Aitofel, ele deu um conselho, Absalão não aceitou, ele sai daquele lugar e vai se enforcar. Porque havia um vazio no coração dele, havia mágoa, havia uma paternidade mal resolvida. Eles não reconheciam Davi como um homem segundo o coração de Deus, como aqueles que estavam sob a direção de Deus para exercer paternidade sobre a vida deles. Isso trouxe ferida, e toda ferida ela traz um medo. E a palavra de Deus vai dizer, 1 João capítulo 4, verso 18, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. Sabe por que Caim matou Abel? Porque ele tinha medo de Abel ser um melhor filho que ele. Sabe por que Aitofel morreu? Porque ele tinha medo de um dia aquilo que Absalão queria fazer com seu pai fosse fazer com ele. Relacionamentos baseados no medo não vão crescer. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para lançar fora todo esse medo, para poder curar a sua paternidade, para poder curar aonde você foi ferido. Eu quero convidar você para se colocar em pé, e eu quero fazer algo diferente.